CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Encarnados e desencarnados, para mais um dia de estudo nessa casa de amor. O Centro Espírita Altivo Panfiro é uma casa de amor que acolhe a todos nós que aqui estamos em busca de um aperfeiçoamento, de um melhoramento, de uma paz. A casa oferece inúmeros cursos de segunda a segunda, exceto às sextas-feiras, que é feito o trabalho interno. Os cursos, eles são realizados pela parte da manhã, à tarde e também à noite. Para que se possa ter o conhecimento de todos os cursos que a casa oferece, nós temos ali na livraria aquele marca-texto dos livros contendo os horários e todos os cursos. É sempre muito bom poder estar estudando, porque a espiritualidade amiga se conecta desde a hora que nós coloquemos os pés dentro dessa casa. Então, além dos estudos, a casa também tem uma obra social que é realizado aos sábados, de 8 até as 12 horas, com crianças, com adultos, com jovens, onde as crianças e todos aqueles que estejam presentes, desde a hora que chegam, recebem seu café da manhã, vão para as salas, junto com os evangelizadores, onde vão receber a orientação dos cursos, do que o nosso Jesus nos ensinou e continua ensinando. Por volta de 11h30 é servido o almoço, então todos que aqui vêm são muito bem acolhidos pelos dirigentes, pelos trabalhadores, e todos aqueles que sintam a necessidade, essa necessidade, ela tem que estar dentro da gente, tanto quanto viemos aqui para assistir às palestras, é uma necessidade muito grande de podermos prestar também a caridade àqueles menos privilegiados, né? E que estão passando por muita dificuldade. Então, precisamos ajudá-los. E a casa está sempre precisando também de alimentos, porque atendemos cerca de 400 famílias, e essas famílias recebem mensalmente cesta básica. Aos sábados, na evangelização, nós temos os médicos espirituais, que fazem esse atendimento, doando inclusive à casa os remédios, enfim. Como disse, é uma casa de amor e procura fazer de tudo para que as pessoas sintam-se muito bem acolhidas. Hoje, quem irá fazer o estudo é o nosso amigo Agalhardô, trabalhador da casa. Quem vai fazer a sustentação do passe também é a nossa colega Conceição, trabalhadora da casa. Se dedicam sempre, diariamente, por aqui estar, para poder oferecer a todos
o que há de melhor dentro do conhecimento que Jesus nos passou. Nós temos, a casa tem muita necessidade que as pessoas possam contribuir com alimentos. Como disse, quando formos a um supermercado fazer compras para casa, 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, de sal, que a pessoa possa comprar, já vai fazer muita diferença. Porque é através dessas doações, 1 quilo de cada coisa, que nós vamos conseguir montar essa cesta básica. Nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 58. Que diz: ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Marcos 8:36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem e insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que é espécie de lucros, almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente às situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. O estudo será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, no item 13, que farei a leitura do primeiro parágrafo. Missão do homem inteligente na Terra. Capítulo 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Vamos passar agora
para o nosso amigo Agalhardor, que fará então... Prece inicial. Ah, sim, desculpa. Esqueci, vamos fazer a prece para iniciarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Deus nosso Pai, cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Agradecemos pelo nosso amanhecer. Agradecemos por podermos ver a sua criação, a natureza, o ar que respiramos. Lhe agradecemos, Pai, por ter enviado seu Filho Jesus a este planeta, trazendo o seu conhecimento, trazendo os seus mandamentos, nos mostrando o que é a humildade, nos ensinando o que é o amor. Estamos longe ainda de entendermos, de compreendermos, de praticarmos todo esse amor que Cristo nos ensinou. Mas estamos no caminho, Senhor. E a Ti agradecemos, por intermédio dos espíritos de luz, os espíritos que formam a coluna, que sustentam esta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hermo e Allan Kardec, e tantos outros que aqui se fazem presentes, nos trazendo boas energias e os fluidos. Agradecidos que somos, pedimos sua permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim seja, graças a Deus. Passamos agora para o nosso amigo Agalhardor, que fará então o estudo. Boa tarde a todos, internautas presentes, pedindo que o nosso querido Mestre Jesus e os benfeitores da casa fortaleça a todos nós. Nós, na condição de verdadeiros carteiros desses nossos queridos irmãos, para trazer essas mensagens para cada um de vocês e que os benfeitores espirituais também se façam presentes junto a cada um, para que possa entender a mensagem desses nossos queridos amigos que sempre vem trazer esclarecimentos sobre o nosso dia a dia, soluções para os nossos problemas. Como muitas das vezes nós temos o hábito de dizer, ao hábito de falarmos, geralmente os irmãos falam assim, você falou para mim. Na realidade, nós somos verdadeiros transmissores das ideias dos nossos queridos benfeitores para cada um de nós. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, item 13, missão do homem inteligente na Terra. Então, nós vamos começar inicialmente falando para nós o que quer dizer a inteligência. Inteligência é atributo do espírito, pensamento contínuo. Então, nós somos diferenciados de outros seres, porque nós temos o pensamento contínuo, nós temos o discernimento, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Então, dentro do planeta Terra, o ser humano é superior às outras raças. E continua falando assim, a inteligência é uma faculdade que se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias.
Oportunidade das circunstâncias é o nosso dia a dia e que nós temos o nosso livre-arbítrio de tomar as decisões que nós julgamos certos. Não sei se vocês observaram o que eu disse, as decisões que nós julgamos certos. Porque o livre-arbítrio, nós, para que possamos tê-lo fortalecido no amor do Pai, nós temos que estar sempre vigilante e convictos dos nossos momentos para que nós possamos ter verdadeiros bons direcionamentos na hora de tomarmos as nossas decisões através do livre-arbítrio. Então, nós temos que procurar sempre nos fortalecer nos ideais do Pai, através da prece, através da vigilância, para que nós possamos ser verdadeiros homens de bem, junto a nós, junto ao próximo e junto à sociedade, para que nós possamos errar menos. A doutrina espírita fala para nós que o verdadeiro médium, e vamos dizer assim, o verdadeiro homem, é aquele que pouco erra. Então todos nós já estamos num planeta de provas, expiações, estamos sujeitos a todos os apetrechos que o planeta nos oferece, bom, ruim, médio, etc. Porque nós aqui estamos por merecimento. No planeta Terra, nós não somos nem maus e nem bons. Nós somos medianos, nós estamos na nossa luta constante de nos aprimorarmos, nos conhecer, nós sermos úteis a nós para nós termos a nossa evolução. Porque se nós formos uma pessoa que ficamos muito parado também, o Pai se faz presente junto a nós, tomando as providências para que nós possamos nos mexer. Porque nós somos seres inteligentes, como aqui está dizendo, e nós temos que estar continuamente trabalhando a inteligência. A nossa evolução faz parte de como nós trabalhamos a nossa inteligência. A nossa inteligência é um ato contínuo junto aos nossos atos para que nós possamos estar continuadamente obrando. Aí a gente lembra aquela passagem de Jesus que ele falou para nós que ele trabalha e o nosso Pai obra também. Então, nós não somos diferentes do Pai. O Pai trabalha, nós trabalhamos e Jesus trabalhou bastante. Então, nós temos que fundamentar dentro dos nossos ideais, sabedores que somos seres que viemos aqui para conquistar, realizar trabalhos, tarefas, para que nós possamos nos candidatar a ser um verdadeiro homem de bem. Essa é a nossa meta no planeta Terra. A missão do homem inteligente na Terra é crescer, ser útil a si mesmo, é ser útil ao planeta, é evoluir, é progredir. Como nós trouxemos vários assuntos hoje, e nós vamos falar de todos eles. Na questão 573 do Livro dos Espíritos, fala assim para nós, em que consiste, aqui é da missão, na questão 365 do Livro dos Espíritos, diz assim para nós, que fala da inteligência. Porque o homem muito inteligente, o que denota neles um espírito superior, são algumas vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? A resposta é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. Aí, além de tudo isso que eu falei para vocês, nós também temos as incidências dos espíritos que não querem o nosso progresso. São os espíritos que nós chamamos aqui de inferiores em conhecimentos, que eles se sentem bem ao nosso lado, não quer que nós cresçamos, porque senão nós ficaremos distante deles. E nós ficando distante deles, nós já fomos conquista deles, já viveram conosco, sabem dos nossos hábitos, e eles não querem se distanciar de nós. É assim que nós adquirimos obsessores junto a nós de um passado nosso totalmente em débitos. Porque se nós já estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós aqui estamos quitando.
além de quitar nossos débitos, nós também temos que fazer as nossas provas do nosso dia a dia para, diante de Pai, nós mostrarmos as nossas conquistas. É o mesmo que um aluno. Ele, para obter o sucesso de um ano para o outro, ele tem que mostrar que ele aprendeu aquela lição. E continuando diz, o espírito progride através de uma insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período pode progredir em ciência, no outro em moralidade. Então, esse nosso progresso, ele é sempre em termos de conquista. E progresso nosso conquistado, nós jamais perdemos aquela conquista. É a mesma coisa que a pessoa que aprendeu a andar de bicicleta e jamais esquece. Então, nós podemos, como a gente vai falar em missão, nós irmos para um planeta inferior à Terra, mas nós não perdemos as conquistas que nós já fizemos. E lá nós vamos na condição de missionário. Mostrar àqueles irmãozinhos que lá estão os conhecimentos adquiridos por cada um de nós. Então, e quando nós falamos na missão, fala assim para nós, o que é uma missão? A missão, Deus nos deu o encargo e o dever de fazer alguma coisa em prol do outro, em prol da coletividade, em prol de alguém. Isso aí se dá muito dentro do lar. A missão dos pais é levar a bom termo aqueles que estão sob a sua guarda. Quando nós vemos aí os nossos políticos, cada um deles tem uma missão para levar a bom termo a satisfação da população para que ela possa progredir. Então, os senões, os não realizados, eles terão que prestar conta do fracasso da sua missão. Não cabe a cada um de nós julgar a cada um deles. Então, todos nós temos uma missão, temos a inteligência a ser trabalhada. Então, na missão para nós, na questão agora, 573, diz assim para nós, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Espíritos encarnados somos nós. Em que consiste a missão dos espíritos desencarnados? Em nos auxiliar. Temos espíritos desencarnados, que somos nossos anjos guardiães, como nós já tivemos palestra aqui recente, que eles se oferecem para estar junto a nós, nos fortalecer dentro dos princípios do Pai, para que nós possamos levar a bom termo a nossa estadia aqui no planeta. E para que nós possamos estar muito bem com nossos guias, protetores, nossos anjos guardiões, cabe a nós, primeiro, ter um bom procedimento diante da sociedade. E a outra, à noite, fazemos a nossa prece e pedir a esses irmãos que nos oriente, nos aconselhe, para que no dia seguinte nós possamos levar a bom termo aquele conselho que nós recebemos. Então, muitas das vezes, nós temos problemas que nós achamos insolúveis e nós pedimos apoio e orientação a esse irmão. E no outro dia, sem nós percebermos por que eu não pensei nesse tipo de saída para esse problema. É porque o nosso guia espiritual conseguiu chegar a nós e nos trouxe a solução daquele problema. Nos trouxe mostrando, porque cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, direcionar aquela orientação recebida ou não. Porque o nosso guia espiritual, ele nos orienta. Ele nos mostra como fazer, mas ele não faz por nós, porque aí o mérito não seria nós, seria dele. E muitas das vezes, nós, à noite, nós também não temos a oportunidade de estar junto com esses nossos guias protetores, porque nós fugimos deles. Porque eles querem o que é correto para nós, e nós queremos o que achamos que é correto para nós. É igual a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos é a doutrina cujos espíritos fizeram-se presente a Allan Kardec para trazer a doutrina dos espíritos para nós. Allan Kardec foi o organizador da doutrina espírita. Ele não foi pesquisador. A doutrina veio, ela não foi pesquisada. Allan Kardec emancipava, trazia as
perguntas e obtínhamos a resposta dos espíritos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que ela não tem erro. Ela fala da simplicidade e da moral do Cristo junto a cada um de nós. E nós, por ainda sermos um pouco brutos e leigos diante do entendimento da lei de Deus, nós deixamos oportunidade de ouro passar e não aproveitarmos aqueles momentos que surgem na nossa vida. Ora no trabalho, ora num momento como esse, sendo aqui assistido por esses benfeitores espirituais, e em muitos outros lugares nós deixamos essas oportunidades passar. Aí, quando nós vamos ver que chegamos do outro lado, aí a gente vai ver quantas oportunidades nós perdemos de nos auxiliar. Por isso que nós temos que nos permanecer constantemente vigilantes. E na questão 592, fala assim para nós sobre a missão. Fala para nós sobre a missão assim: o homem é como os animais e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para atender suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Então, quer dizer, nós temos o nosso corpo, que muitas das vezes que nós observamos sobre o homem inteligente na Terra, nós deixamos passar oportunidades que nós nos apegamos não na nossa inteligência, não no éter que o Pai envia para cada um de nós, que são os ensinamentos, as orientações. Nós nos apegamos no lado material, nos apegamos no corpo. Então, nós temos que fazer com que possamos separar as nossas conquistas materiais e as nossas realizações espirituais. Porque as nossas realizações espirituais são os nossos progressos. E através das conquistas que nós levamos o nosso progresso adiante. Então nós temos que saber sempre ter limite até nas nossas conquistas. Porque conquista em excesso leva também a zelo. E esse zelo nos leva a apego. E aí vem a atrasar a nossa dinâmica de evolução. Então, missão do homem inteligente na Terra, a nossa missão é crescer. É olhar sempre o outro como verdadeiro irmão. É olhar Jesus como nosso irmão e guia e modelo. Então, às vezes também, nós falamos assim, mas eu não tenho ninguém que me ensina a respeito disso. A respeito de todas essas informações. Quando nós tivemos o nosso primeiro princípio, a primeira formação de homem. Homem significa responsabilidade, homem já dotado de inteligência. O primeiro passo do homem do planeta primitivo, nós também fomos dotados da questão 621 do Livro dos Espíritos, que é a nossa inteligência. Quando nós viemos, nós recebemos da nossa mente as leis do Pai para cada um de nós. E nós temos que sempre trabalhar essa lei em nós. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, eu sou ateu. Ele fala porque até nisso aí ele desconhece a lei de Deus, porque quando ele foi criado hominal, foi colocado na mente dele as leis do Pai. Conforme o nosso irmão iniciou ali, hoje a nossa prece, Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração universal. Se todos nós fazermos a oração do Pai Nosso sentidamente, nós sentiremos a presença dos benfeitores espirituais junto a cada um de nós. Muitas das vezes, nas nossas salas desobsessivas, quando nós fazemos a oração Pai Nosso sentido, os irmãos perguntam a nós, aonde você aprendeu a orar dessa maneira? É apenas uma questão de nós nos disciplinarmos e buscar colocar no nosso dia a dia um contínuo vigilância da nossa moral e dos nossos atos. Aí nós aproximamos de nós
esses benfeitores espirituais. Aí, continuando no Evangelho, diz assim para nós: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos. Então, quer dizer, a única coisa que nós podemos saber e que nós temos é o nosso livre-arbítrio e a lei de Deus dentro de cada um de nós. Porque esses nossos limites, esses nossos conhecimentos são tão estreitos que Jesus mesmo, quando ele veio, falou para nós em parábolas que nós não entendíamos. Aí nós vamos para a terceira revelação, que foi a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos veio e trouxe para nós a simplicidade da lei de Deus junto a cada um de nós. E nós olhamos os centros espíritas vazios, sinal que o ser humano ainda não atinou para a terceira revelação. Existem irmãos nossos que ainda não atinou para a reencarnação. Temos irmãos nossos que acham que nasceu num dia com 70, 80, 90 anos, morreu, acabou, não existe mais nada. Então a terceira revelação já está aí, já tem 160 e poucos anos, desde 1857, e nós ainda, muitos de nós ainda, não paramos, não pensamos para abraçar essa terceira revelação. Porque muitos de nós ainda fazemos o julgamento sem o conhecimento. Eu só posso julgar um ponto de vista da nossa querida irmã se eu conhecer o ponto de vista dela e julgar. Alguém para julgar a doutrina espírita, no mínimo, ela tem que ler o Pentateuco. Depois que ler o Pentateuco, estudar o Pentateuco, aí sim nós temos condições de julgar. Mas nós, seres humanos, queremos o imediatismo, a realização de imediato. Muitas das vezes até nós nos comparamos a Deus, queremos que Deus nos entenda. Estamos invertendo o papel. Nós que temos que entender a lei de Deus no nosso dia a dia e dentro de cada um de nós. Não, nós queremos que Jesus saiba que eu sou imperfeito. Queremos que Deus saiba que eu fui uma obra, que eu estou ainda em aprimoramento. Estou em aprimoramento, sim, mas cabe a mim botar essas leis que já estão dentro da minha consciência em prática constantemente. Estamos ainda no segundo planeta, vamos dizer assim, de realização. E fomos de primitivo, estamos ainda em provas e expiações. Ainda faltam 3 para nos tornarmos espírito puro. Esses 3 aí nós levaremos, no mínimo, uns 20 mil anos, mais ou menos, ou mais. Só depende de cada um de nós. E diz-se, bem estreito no mundo em que habitais. O mundo que nós habitamos é totalmente ilimitado. O Pai é infinito. Nós tivemos o início, não temos um fim. O planeta Terra, ele tem início e fim. Ele é uma bola, ele está aqui. Então, nós não temos... Esse planeta que nós habitamos, ele tem um início e um fim. Ele está ali limitado naquela bola ali. Então, muitos de nós não entendemos a lei de Deus que aqui no planeta é oferecida a cada um de nós, mais pelo lado mais grosso, mais material. Vamos dizer, então, essas leis em outros planetas, como que elas são? Como muitos irmãos nossos já passaram por aqui e habitam outros planetas e dizem para nós como lá é. É um planeta sempre, só se fala em amor, em paz, olhar o próximo. É um planeta exatamente igual às pegadas de areia. Está sendo constantemente carregado pelos nossos bons condutores. E continuando, diz assim para nós: mesmo supondo que sejais mais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Aquele que muito sabe no planeta Terra tem por obrigação ensinar e orientar aqueles que não sabem, e não se envaidecer. Certa feita nós atendemos uma pessoa, um espírito, tem uns 10 anos, e ele nem sequer queria falar conosco, porque ele falou que ele tinha uma sabedoria tamanha e que nós não tínhamos nem condições de conversar com ele.
e que ele tinha todas as bibliotecas do mundo dentro da cabeça dele. Então, eu só falei com ele assim, é isso aí que você tem. O que você sente? Você sente alguma coisa? Ele falou, sinto uma dor de cabeça enorme. Fiquei tudo, não conversei com ele. Depois eu voltei para ele e falei assim, a sua dor de cabeça, esses conhecimentos, tanto que você tem, que está aí dentro, e você não colocou para fora e não auxiliou ninguém com ela. É o verdadeiro egoísta. A partir dali ele começou a chorar e ele viu que realmente era aquilo ali. Porque nós, na qualidade de espíritos, quando nós desencarnamos, nós temos a visão e o entendimento da lei de Deus, a lei de amor, a lei de caridade, 360 graus. Aí nós vemos o quanto nós erramos, o quanto nós olhamos para o outro, tivemos oportunidade de nos acertarmos com a lei e nós pulamos aquela etapa. Não aproveitamos aquela oportunidade que os benfeitores espirituais colocou junto a cada um de nós. E continuando, disse para nós, se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesse uso dela para o bem de todos. Cada um de nós nascemos na família certa, no bairro certo, no estado certo, para que nós possamos nos trabalhar. E bom daquele que nasce em um estado bem conflitante para que ele possa exercitar a sua inteligência, para que ele não seja obrigado a ter a intercessão do Pai através de determinadas calamidades, para que ele possa exercitar a sua inteligência. Então, nós temos que sempre agradecer o Pai, porque todos nós estamos no lugar certo. Ninguém está no lugar errado. O Pai jamais erra. Mas ele nos coloca no lugar certo e nós, através do nosso livre-arbítrio, nós extrapolamos e vamos para outro lugar, dentro do que nós achamos que ali que é o necessário para cada um de nós. E continuando, diz assim, é uma missão que ele vos dá, o Pai, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Vocês acham que o altivo Panfiro, nós temos um exemplo aqui muito vivo dentro de cada um de nós, nós temos um exemplo aqui da nossa casa latente em cada um de nós. Altivo Panfiro, que desencarnou, agora deve ter uns 15 anos, fez uma casa espírita em Bento Ribeiro, fez também uma obra social enorme na Sulacap, e desencarnou lá. Ele continuou a sua obra, vindo aqui, chegando, se fazendo presente, intuindo, inspirando ao Newton e mais os outros que aqui fundaram essa casa, para continuar a tarefa dele, porque é a necessidade do ser humano. Então a gente não pode falar, nós principalmente aqui, nós não podemos falar que isso é imaginação, porque o nosso patrono esteve ali, trabalhou com todos nós, como temos irmãos aqui, que trabalhou com ele também. Então, nós vivemos aqui a lucidez da doutrina espírita e das obras do Pai, junto a cada um de nós, por irmãos que exemplificam aqui conosco. E que exemplificou quando estava ainda encarnado. Então, nós não podemos falar que não conhece isso aí. Então, essas inteligências retardatárias, que nós temos muitos irmãos, o Pai cria constantemente. Nós temos muitos irmãos que ainda estão sendo criados. Uns já estão aqui em entendimento, outros ainda estão no caminho. E cabe a nós, que já sabemos, ou muitos que já sabem, orientar aqueles que ainda não sabem. Então nós temos que nos fazer sempre presente a esses irmãos. No nosso livro, um livro que nós temos aqui, que é Palavras do Coração, volume 3, que foi do nosso querido irmão Dr. Herman, traz para nós uma informação assim que diz assim: em sua trajetória o homem erra, fraqueja, cria o sentimento de culpa. Quantas vezes deixa-se derrotar, fica acombrunhado e sente-se de fato um ser derrotado.
para ele nada mais dará certo, já que o cansaço dos erros cometidos o faz pensar em tudo quanto deixou de fazer, e não tendo expectativa diante de si, parece-lhe melhor parar, descansar, nada mais fazer, senão descansar. Eu nunca ouvi falar e olha que eu leio bastante, eu nunca vi o Pai descansar. Eu nunca vi falar que Jesus descansou. Jesus descansou fazendo atendimento aos irmãos necessitados. Não existe descanso para quem quer conquistar. Não existe descanso para quem quer evoluir, para quem alguém quer alcançar o progresso. Vamos deixar para descansar quando nós perdemos o corpo, que aí o espírito por si só, ele voluta, ele anda, ele voa, dependendo do nosso grau de conhecimento. Volitar é melhor do que andar. Então vamos deixar para lá. Eu conheci uma pessoa simples, trabalhava até sábado, e domingo, depois que ela fazia seus alfazeres, ela comprava linhas, aquelas linhas na Central do Brasil, baratinha, e ela fazia sandalinhas, sapatinhos para crianças, e dava para uma creche que a pessoa não tinha condições de nem sequer dar um sapatinho para aquela criança. E ela fazia isso dentro da necessidade, dentro do sacrifício dela. Então, todos nós somos capazes. Não podemos parar, não podemos desistir. Como diz o outro, não podemos jogar a toalha. E diz assim também: entretanto, a bondade de Deus nos enviou a possibilidade de nos recuperarmos através do esforço contínuo. E nós temos uma cola aqui do esforço contínuo, que é o nosso Evangelho. Evangelho esse que, se nós tivermos um problema qualquer, se nós abrirmos ele em uma página, teremos a certeza absoluta de que é a página certa para nos orientar. Porque não existe acaso dentro da doutrina espírita. Todos nós recebemos o que é um certo. E diz mais: o Evangelho nos traz o alento, o acalento e principalmente a ideia de que não estamos perdidos. Ao contrário, estamos prontos para uma nova etapa na vida, para um novo contato com a espiritualidade maior, para um esforço pela conquista do bem. O Evangelho, quando o Evangelho chegou, a Igreja Católica repudiou o Evangelho pela sua simplicidade e pela coragem de mostrar para cada um de nós a singeleza de que é a lei do Pai em nós. O Evangelho, pois, um livro de estima, um livro de amor ao próximo, um livro que há de nos conduzir, queiramos ou não, às regiões elevadas. Por teimosia ou por falta de decisão, às vezes, deixamos de trabalhar a própria necessidade interna. Mas o Evangelho nos mostra que nenhum de nós pode parar no tempo, nenhum de nós pode deixar de progredir. O Evangelho fala para nós, essa nossa mensagem aqui é de 2004. O Evangelho está sendo sempre, vamos dizer assim, mostrado para nós em mensagem que os Espíritos trazem para nós, mostrando de que o Evangelho é vivo, é redivivo constantemente em cada um de nós. Abrimos o Evangelho e nós temos a solução para o nosso dia a dia. E a casa, quando o irmão falou, aquele que não tem o entendimento do Evangelho, nós temos curso, temos o live aqui do Evangelho. É só vir aqui e acompanhar os estudos. E saberá que aqui nos estudos, muitas das vezes, uma lição dessa aqui que nós vamos falar aqui em 50 minutos, nós levamos 1h30 e ainda repetimos uma outra aula também. Para que todos que todos entendam o Evangelho do Pai. E continuando, diz assim para nós: a natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra. E o que direis se esse ajudante
Em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro. Ele aqui está falando de Jesus. Jesus nos deu todas as ferramentas para que nós possamos progredir. Aí nós pegamos essas ferramentas e jogamos fora. Ou então agredimos aquele que nos deu a ferramenta para que nós possamos ser úteis a cada um de nós. Aí nós pegamos e jogamos essa oportunidade fora. E o que acontece conosco quando acontece isso? Nós temos um caso aqui, não dá para contar todo o caso, mas bem, contar assim um pouco por cima. Nós até estudamos ele recentemente. Quando nós falhamos, quando nós não nos mostramos hábitos, não nos habilitamos na tarefa que nos é dada, quando nós omitimos essa oportunidade, aí nós viemos com vários percalços da vida. E um dos casos do nosso livro Céu e Inferno fala aqui de uma pessoa que nós até estudamos recentemente. O nome era assim, um idiota, que fala assim para nós: Charles de Sante era um jovem idiota, com 13 anos de idade, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram de uma nulidade tão grande que não reconhecia seus pais e com dificuldade podia pegar até o seu alimento. Então, com 13 anos de idade, ele estava vivendo um planeta totalmente nulo. Agora, por quê? Aí vem uma evocação. Evocação de Charles. Quem é você? Sou um pobre espírito preso à terra como uma ave presa por uma pata. Pergunta: em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência da vossa nulidade nesse mundo? Certamente, sinto bem o meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme, o que vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal? Quando o meu infeliz corpo repousa, sou um pouco mais livre para me elevar em direção ao céu, onde absorvo o ar. Então, aquele que não realiza, aquele que não aproveita a oportunidade, ele vem aqui em estado de vivência e não aproveitáveis para que ele possa aprender com outro. Visto que ele não conseguiu aprender na lucidez, ele vai aprender olhando. E aqui fala assim: podeis prever a duração da vossa atual existência? Não. Ainda mais alguns anos e voltarei à minha pátria. Desde vossa existência anterior até a encarnação atual, que fizeste como espírito? Como era um espírito leviano, Deus impediu a minha ação. Ele era um espírito leviano, então, como merecimento por seu dia a dia, então ele veio totalmente inoperante no seu dia a dia. E fala assim para nós: além disso, sabemos apenas que aqueles que repelem essa doutrina jamais a combateram com outros argumentos que o da repugnância pessoal de regressar à terra. Então, além de não ser útil, ele também ainda rebatia a doutrina que veio trazer para cada um de nós a lucidez dos espíritos superiores e do nosso querido Mestre Jesus. Porque no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em todo o Pentateuco, nós temos aqui mensagem do Espírito de verdade, que é o nosso querido Mestre Jesus. Ele está sempre presente junto a cada um de nós. Como os Espíritos vêm ali e falam conosco que ele não quer mais, não quer ficar, não quer ser entendido, eu só falo para ele o seguinte: vocês não adianta falar não para Jesus, porque ele voltará num outro dia. Nessa sexta-feira você não fica, na outra sexta-feira Jesus vai estar aqui novamente te chamando para que você reconsidere esse chamado. Então Jesus jamais desiste de cada um de nós. E nós estamos vivendo os últimos momentos da expiação terrestre. Estamos com o pé na regeneração. E assim nós temos que nos fortalecer para permanecer na regeneração, que é o bem pelo bem. E assim aqui fala assim para nós: direis que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele
que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus semelhantes, muitos vieram aqui para combater a doutrina dos espíritos. Muitos. E estão todos aqui junto a nós. Um dos quais, se vocês compraram, não sei se nós temos o livro ali, O Voo de uma Alma, da nossa querida irmã Dona Ivone do Amaral Pereira, o bispo que colocou fogo nos 300 livros lá em Barcelona, o Ato de Fé de Barcelona, botou fogo para que a doutrina espírita não se professasse lá naquele país. Ele conviveu ali com Chico, que chamava-se Maurício. E ele tinha junto a si o livro dos espíritos. E Chico falou para ele, e ele querendo largar a batina, não, você tem que continuar com a sua convicção, mas se trabalhar melhor. Então, queridos irmãos, nós somos uma idas e vidas constante para que nós possamos nos melhorar. Não ficamos lá na espiritualidade mais do que 30 anos. Nós agora, já lúcido do conhecimento da doutrina espírita. Vamos e voltamos continuadamente para nos melhorarmos, para alcançarmos o entendimento de Deus. Então diz assim para nós: não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno. Terá ele o direito ao salário prometido? Ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não ouvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que ele se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, nós devemos tudo a Deus, nós somos obra de Deus. Queiramos ou não, somos ateus ou não acreditamos ou não, nós somos obras de Deus. Nós não nascemos de cegonha, nós nascemos do amor. Tenhamos isso na nossa mente. Para trazer bem claro, uma lucidez aqui para nós, temos aqui um conto de um livro, Contos de Outra Vida, que fala para nós posições, que é um caso de duas pessoas que dizem assim para nós. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Há um longo tempo, é de Chico Xavier esse livro, Conto desta e de Outra Vida, Chico Xavier. Fala assim, há um longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra, desencarnaram. Um trazia o sinal da muleta que se apoiara. O outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro, da muleta, acusou enorme peso, era ainda presa fácil de lutas interiores, parecendo balão cativo. O segundo, o da coroa, da marca da coroa, no entanto, revelava grande leveza, poderia viajar em demanda dos cimos. Inconformado com tudo, disse o primeiro, o da muleta: onde a justiça divina? Fui mendigo, paupérrimo, enquanto que ele indicava o outro. Enquanto ele era rei, passei fome ao passo que muitas vezes ouvi no banquete lauto, esmolava na rua, avistando-o na carruagem, conhecia a nudez, reparando-o sob manto dourado, quando seguia no triunfo. Vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre parecia como o primeiro entre os primeiros. O outro abaixou a cabeça, humilhado em silêncio, o da coroa. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo: viste-o na mesa farta, mas não percebeste o sacrifício ao comer por obrigação? Notaste-o de carro, entretanto não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência? Fitaste-o sob dourado manto nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplasse as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra, entretanto, não sabe quantos punhais de
hipocrisia e de ingratidão trazia cravado no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhante problema da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu passaporte para a sessão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou-o sensibilizado e informou: agora renascerás na terra e serás também rei. Será que ele aprendeu a simplicidade do que o rei fez? Será que ele aprendeu os poderes que o rei tinha e não humilhou ninguém? E não fugiu, o rei não fugiu através de sacrifícios, perdendo a vida também? Então, nós nunca devemos julgar ninguém. É o que o Evangelho fala para nós. Porque o outro está vivendo o seu momento. Como todo, aquele ou simples ou não, também tem o seu momento vivido. Como nós temos várias e várias histórias na doutrina espírita de irmãos fartos do passado em todos os sentidos e vieram a falir. Então, a lei de Deus é para todos e Deus não desiste de nenhum de nós. Nós temos aqui também um livro que nós deveríamos ter também em casa, que é o Evangelho de Chico Xavier. E na lição 263, ele fala assim para nós: sobre a terra, tudo é ilusão. Observaram que na terra, tudo é ilusão mesmo? Se nós não encararmos com realeza, com decisões sábias, nós nos atropelamos e erramos bastante dentro dessa ilusão. Tudo é ilusão, tudo passa, tudo se transforma de um instante para o outro. O que conta é o que guardamos dentro de nós. Quando chegarmos lá, ninguém vai perguntar o que você trouxe. Automaticamente, nós já somos vistos da forma do que nós estamos levando aqui. Tudo mais há de ficar com o corpo, que se desfará em pó. Nada vale a pena tanta luta por nada. Precisamos crescer interiormente, adquirir valores que sejam eternos. Uma simples célula cancerígena que nos apareça no corpo joga todo no chão. Vamos partir para o além com os tesouros da alma. Como é que haveremos de nos apresentar aos que nos endossaram a reencarnação de mãos vazias? O primeiro a nós encontrarmos é o nosso guia protetor. Assim que nós desencarnarmos, ele está lá olhando para nós. O que você trouxe? Fiz de tudo para que você trouxesse alguma coisa. O que você trouxe? Minha conta lá no banco, está isso, está aquilo e tal. Então, eu quero saber o que você trouxe, não é o que você deixou lá não. Entendeu? Precisamos ser alegres, ter confiança em Deus, amar os nossos semelhantes. No momento da morte, nada nos valerá quanto a consciência tranquila. Eu já tive a oportunidade de ver irmãos desencarnar sorrindo. É porque a consciência dele estava tranquila. Ele tinha certeza de que ele fez o melhor. Uma outra coisa também que eu falo muito, nós temos que fazer, como aqui está dizendo, nós procurarmos fazer o melhor. Nós não ficarmos parados no tempo, aguardando cair do céu. Se nós fizermos o melhor, quando nós desencarnarmos, vamos chegar lá e falar assim, você pode ver minha ficha lá.
Eu procurei dar o melhor de mim, eu não consegui, mas eu fiz de tudo. De tanto eu fiz que tanto errei. Mas eles vão ver o nosso esforço de nos melhorar. Não ficamos parados, aguardando cair do céu. E finalmente, para que nós possamos concluir, diz aqui para nós, a inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Tenho certeza que alguma coisa de tudo isso que nós falamos tocou o coração de cada um de vocês. Que os benfeitores espirituais da nossa casa, da casa de Altivo, fortaleça e orienta cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais avançar nessa busca esclarecedora que a doutrina oferece a cada um de nós. Paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Agalhardor pelo estudo que ele nos apresentou, que trouxe com muito carinho. Muito obrigado, porque é sempre muito gratificante a cada dia termos novos conhecimentos. Nós vamos passar agora para a nossa segunda etapa, que são os passes. E assim pedimos que os médios se posicionem. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, nosso irmão, que nos ampare, que nos sustente. Pedimos a essa coluna de espírito que se faz presente, que possam intuir, amparar, e pelas mãos dos médios, que possam transmitir os fluidos e as boas energias. Assim, pedimos ao Senhor, em seu nome, Jesus, em nome do seu amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Pai, que possamos dar início ao passe. Quem vai fazer a sustentação é a Conceição. E nos disse Jesus: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? E Emmanuel, então, comenta para nós, dizendo que nós, criaturas terrestres, de um modo geral, ainda não aprendemos a ganhar, que o espírito humano permanece no planeta sempre em busca de alguma coisa. Que é indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Que Jesus recomendou aos seus tutelados procurasse e insistisse. Significa isso que nós, homens, aqui na Terra,
devemos ganhar para nossa vida, enobrecendo as nossas ações. Não devemos viver apenas em busca dos valores materiais que são perecíveis e que um dia nós vamos partir, porque não somos aqui da terra, somos do plano espiritual, e vamos levar o que conseguirmos amealhar de virtudes, de amor, de humildade, os bens que vão fazer com que a nossa alma cresça, com que a nossa alma se engrandeça e se eleve. São os valores da vida eterna que vamos levar. Então, por isso, não devemos ocupar nosso tempo todo em busca apenas de títulos, de dinheiro, de coisas materiais, mas devemos dedicar parte do nosso tempo. E esses valores materiais devem servir apenas como meio para nós adquirirmos os valores espirituais, para que nós possamos caminhar. E quando daqui partirmos, levarmos nossas virtudes, que vai ser o que vai nos dar a entrada num mundo melhor, num mundo espiritual, numa colônia, onde vamos fruir a felicidade de acordo com o que tivermos levado em nossas mãos. Chegando lá, não vai perguntar para a gente o que nós tínhamos, qual o valor da nossa conta bancária, o que tínhamos de valores materiais, mas sim o que levamos de valores espirituais, quanto bem fizemos, quantas pessoas ajudamos, como vivemos a nossa vida, buscamos valores espirituais, progredimos nessa encarnação, atingimos o objetivo da nossa encarnação, que é o aperfeiçoamento espiritual, e o aperfeiçoamento espiritual é necessário esforço no bem, esforço no trabalho do bem, esforço em doar ao nosso próximo, fazendo bem e ajudando a todos. Que Jesus possa nos abençoar. Graças a Deus. Assim, chegando ao nosso final da nossa reunião, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus. Como disse o nosso irmão em sua explanação, a missão do homem na Terra é o crescimento, é o desenvolver o conhecimento às leis de Deus, é desenvolver a prática da humildade, do amar ao próximo, desenvolver a prática da caridade. Mestre Jesus, ampare os irmãos que irão realizar as suas tarefas os seus conhecimentos, os seus estudos, que todos nós, Mestre Jesus, possamos entender o verdadeiro significado da vida, o sentido da vida, que possamos amar muito mais do que ser amado, que possamos entender que a guerra não é apenas aquelas que se utiliza armamentos bélicos. A guerra é no dia a dia, que olhemos para os nossos irmãos necessitados, os que perderam suas casas, os moradores de rua, os irmãos que encontram-se enfermos nos hospitais, nos presídios, nos abrigos, eles vivem uma guerra. Nós precisamos entender o verdadeiro
significado da vida. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. É em nome desse amor, do amor de Cristo, do amor do Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.